Olá, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live. Sou o João e eu quis compartilhar algo com vocês sobre algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. Eu propus falar um pouco mais sobre a carta de Paulo. Ele escreve ao seu discípulo Tito. Sejam bem-vindos, vão entrando, vamos entrando. Eu vou o áudio está bem? Como é que está? Tá ok? Consegue me ouvir claro, em bom som? Como é que está? Diz aí, comentam aí embaixo aí, por favor. Está funcionando ou não? Tá tudo ok? Tá ouvindo minha voz? Estou com um eco, não estou? Vamos lá. E a carta de Tito, quando Paulo escreve para ele tem um interesse peculiar na sua carta. Quando o apóstolo Paulo escreve o livro, a sua carta para Paulo, para Tito e para Timóteo, ele tem a ênfase de fazer um aconselhamento e algumas indicações sobre como que deveria ser o presbítero, o pastor, né, o bispo, como que deveria ser o líder cristão. Para Timóteo, ele tem algumas definições que ele insiste em falar sobre alguns assuntos, e para Tito ele tem algo bem específico. Tito está lá na região de Creta, onde alguns cristãos, quando houve lá o Pentecoste lá atrás, quando Pedro fez aquele discurso que mais de 5.000 pessoas se converteram, então existiam cretenses ali naquela região, né, lá em Jerusalém, e eles, quando retornaram, começaram a fazer as práticas do cristianismo, né? Começaram a caminhar de acordo com o que havia sido pregado e aprendido. A carta de Paulo, ele escreve para Tito como um líder ensinando como que deveria se portar alguns cristãos, como que deveria ser a liderança naquele tempo. Porque quando foi constituído, como começou ali o cristianismo, começou a ser difundido no primeiro século, logo depois da morte e ressurreição de Cristo, que os discípulos foram dispersos dali de Jerusalém, o evangelho começou a ser propagado. E aí essa região de Creta, Paulo indica que Tito esteja por lá. E a Bíblia diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. O presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem submissão. Por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela.
porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, para obter ganhos desonestos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo de bom. Paulo deixa muito claro isso. Ele, nesse primeiro capítulo de Tito, ele informa como que deve ser o cristão, como é que deve ser o líder, como é que deve ser o presbítero, como é que deve ser aquela pessoa que está à frente. Paulo, ele discipula Tito de uma forma clara. E a gente pode ver que, assim, que Paulo inicia a sua carta enfatizando quem ele é e a sua autoridade perante a fé e o conhecimento que fundamentam a esperança da vida eterna. Essa carta pastoral, a preocupação de Paulo é na capacitação dos pastores da região cretense. Ele não está preocupado apenas em levar uma boa mensagem, mas que aqueles que ficarão lá naquela região devem ser homens fiéis, homens tementes ao Senhor. Porque qual a preocupação dele? É apenas o bom nome da religião? Ou será que ele quer transformar a sociedade? Porque, ao meu ver, seja isso. Não é apenas na propagação do evangelho, mas que a sociedade vai se transformando através do evangelho. Pessoas que são fiéis, pessoas que são de boa índole. Como que você transforma a sociedade? Se fechando dentro de uma igreja apenas? Não. Você tem que abrir as portas. Você tem que ser reconhecido na sua região por ser uma boa pessoa, por ser um homem fiel, por ser um líder ávido à palavra do Senhor. Um discipulado na prática. Tito era seu filho na fé. O teor da carta é semelhante à carta enviada a Timóteo. Encorajar e fortalecer um jovem pastor que o apóstolo discipulou. Paulo escreveu aconselhando o seu discípulo Tito a que nomeasse presbíteros, homens de caráter espiritual comprovado, em casa, nos negócios, para supervisionarem, presidirem e pastorearem a igreja em sua obra discipuladora. Mas os presbíteros não são as únicas pessoas na igreja que devem destacar espiritualmente como discípulos e na prática do discipulado. Homens e mulheres, jovens e velhos, cada um tem as suas funções vitais a cumprir na igreja. E através dela, se quiserem ser exemplos vivos da doutrina que professam aos olhos do mundo. Desse modo, ao longo da epístola, Paulo enfatizou a necessidade de se praticar a salvação na vida diária, tanto por parte dos pastores, diáconos e líderes, quanto da congregação. O discipulado ele acontece na prática, no dia a dia. E é o andar junto, é o conviver com a pessoa. É estar em momentos de alegria, de choro, momentos de tristeza, momentos de desafios, você estar com a pessoa. Eu creio que isso é algo muito essencial para o crescimento da igreja, para o crescimento de cada um dos membros do corpo de Cristo. É necessário que nós, como cristãos, conheça nossos cristãos, as pessoas que estão perto, as pessoas que creem no Senhor. Algumas que talvez não creem ainda, porque não conhecem a palavra da salvação. E algumas pessoas que talvez estão distante daquilo que deveria estar. Observar que talvez elas estão lendo a gente, observando como que cada um de nós se comporta
nos momentos bons, nos momentos ruins, e observar que há alguma coisa de diferente, algo de realmente que seja bom que está no meio de nós. Quando Paulo trata isso com o Tito, ele deixa claro como que deve ser o perfil da igreja. Paulo se importa com cada um que está ali. E por que que ele se importa? Por que está acontecendo ali naquela região? As igrejas do primeiro século elas estavam ameaçadas pelo nascimento do fermento de heresia. Algumas pessoas estavam levando crendices, culturas que não tinham nada a ver com o evangelho. Se influenciavam com algumas pessoas diziam estar firmes e fortes e talvez mudando a vida de outras pessoas. E elas não estavam bem como deveriam estar. Os cristãos egressos do paganismo eram tentados a voltar à vida antiga ou ter a sua fé contaminada por ensinos enganosos disseminados pelos falsos mestres itinerantes. Assim, Paulo orienta seu discípulo como tratar desses temas preocupantes na igreja. Nós observamos que era algo comum e que não é tão distante das nossas igrejas hoje. Nós muitas vezes observamos que tem esses pastores itinerantes, evangelistas, missionários, e que não fazem parte de nenhuma igreja fixa, mas fazem pregações e vão de igreja em igreja pregando. Creio que você já deve ter pensado em alguns aí. E o que eu faço uma conexão com o livro de Tito, uma carta de que Paulo enviou a Tito, é justamente essa. O que esses homens têm pregado hoje em dia? O que eles têm influenciado na sua vida? O que tem mudado a perspectiva sua sobre o que é evangelho e o que não é evangelho? Que hoje nós temos visto e ouvido muitas coisas sobre o que deveria fazer o cristão. O cristão deve fazer tal coisa, o cristão deve fazer tal postura, mas nós buscamos realmente saber o que a Bíblia fala que a pessoa deve fazer ou não? Será que nós observamos como que tem sido as coisas diante das adversidades? Como a gente tem se comportado perante as nossas dificuldades? O alicerce da igreja, ela é a palavra de Deus. Muito é especulado sobre o que havia de certo ou errado em Creta, mas uma das maiores dificuldades que muitos ali eram dissidentes do paganismo, acreditavam nos deuses gregos e nas filosofias propagadas por pregadores itinerantes, que não tinham base fundamentada do cristianismo. Pelo contrário, e mesmo que alguns dos crentes cretenses eram oriundos daquela pregação de Pedro, lá no Pentecoste, não havia uma constância na região. As pessoas não eram constantes. Elas não observavam, elas voltavam aos seus rituais, aos seus costumes, à sua cultura, de forma absurda. Algumas formas de louvores e de se aproximar de Deus de forma que Deus não aprova. E Paulo vê a necessidade de capacitação de um colegiado encabeçado por Tito. Paulo acreditava que na base da capacitação de Tito estava alicerçada as Escrituras e confiou de como deveriam ser os líderes da igreja na região. A questão não era a inexistência de erros ou pecados desses homens, mas que eles deveriam ser irrepreensíveis. Hoje nós temos muitas denúncias de pastores, de líderes que estão à frente de grandes denominações. E essas pessoas, elas são denunciadas com coisas absurdas. E você fica olhando e fala assim, puxa, mas isso aqui não deveria ser
uma postura de um homem de Deus. Isso aqui não deveria ser um passo que um homem de Deus deveria dar. Não é assim que um homem de Deus deve tratar a sua família. Não é assim que um homem de Deus deve tratar os seus amigos, os seus companheiros de trabalho. E quando eu falo um homem de Deus, não falo apenas de um pastor, de um líder, mas também de pessoas que se converteram ao Evangelho, pessoas que decidiram mudar de vida, teve um chamado especial com o Senhor, uma convocação, mas que no dia a dia elas abandonaram a sua postura como servo do Senhor. Não há mais distinção em quem é santo e quem é profano. Você olha para algumas pessoas e você fala assim, mas isso aqui não é certo. Ah, mas tá todo mundo fazendo, não tem problema nenhum. Não, mas isso não é certo. Eu não vou fazer. Pô, mas só você que vai do contra? É, só eu que vou do contra. Então essa é a postura que o cristão deve ter. Um homem e uma mulher temente ao Senhor, ele tem que ter essa visão. Tem que ter uma postura que não tenha do que ser repreendido. A questão da irrepreensão, o homem ele deve ser marido de uma só mulher. Ele deve ser um exemplo de pai e que os filhos não sejam insubordinados a ele. Homens que se sujeitavam à repreensão bíblica, homens que se colocavam à disposição e à disponibilidade de servir, de forma clara, amorosa e que almejavam a propagação do reino de Deus. O que mais diverge da palavra de Deus é o que nós vemos muitas vezes de homens autoritários, que querem impor uma realidade, querem impor uma condição de santidade, mas não vivem ela de forma clara. Não têm realmente o temor do Senhor. Não vive de forma que deveria para agradar a Deus. Viver para a glória do Senhor. E isso é uma coisa que o cristão tem que observar. O cristão ele não pode viver de qualquer jeito. Ele não pode ser confundido com qualquer outra pessoa. Quando Jesus nos chama para ser sal e luz, é justamente para ser diferente. O sal é para, além de dar o tempero, além de saborear aquele alimento, é nos trazer, nos remeter que nós precisamos nos saciar com a água também. Chamar a atenção para Cristo e não para nós. Existem algumas coisas que são bem difíceis de entender. E se nós não nos prestarmos a realmente viver como Paulo indica aqui para Tito, nós vamos ter um grande problema. A igreja, ela precisa ser pastoreada por líderes saudáveis. A dificuldade de se abandonar ritos e costumes, que para muitos é algo naturalmente normal, é um enorme desafio. E ainda que seus parentes e amigos não entendem o que hoje esses costumes não fazem mais sentido para você, agrava ainda mais a situação. E naquele tempo era a mesma forma. Hoje nós temos algumas questões da nossa vida, se você abandonar aquilo que você sempre fez, as pessoas vão ficar questionando. Ué, mas por que você largou isso? Pô, mas você sempre fez, por que agora você não vai fazer? E quando você revela que houve uma mudança, houve uma transformação na sua vida, as pessoas muitas vezes duvidam, né? Eu lembro de um homem que havia abandonado a bebida, o álcool, e numa festa de família, os parentes começaram a incentivá-lo a beber. Não, mas é só um copo e tal. Ele falou, não, eu decidi parar de beber. Não, mas porque você estava doente, você está com alguma doença, você está com algum problema no fígado. Ele falou, não, eu decidi me opor à bebida. Decidi isso para minha vida. E as pessoas ficaram insistindo para que ele voltasse a beber. Então, quando nós mudamos alguns hábitos, mudamos algumas posturas que nos fazem mal e que a gente precisa realmente mudar, porque a gente decide mudar a nossa rota de colisão,
causa estranheza. E naquela época lá em Creta, pode ter certeza que isso causou muita estranheza. Muita estranheza. Houve uma situação muito complicada para algumas pessoas ali. Talvez pessoas que tinham ali os seus deuses pagãos, seus deuses gregos que eles ali ofertavam, faziam sacrifícios, se disponibilizaram a viver de forma para adorar aquele Deus, e que alguém na família decidiu abandonar, não seguir mais esse tipo de adoração. Esses falsos deuses, eles tiveram um grande problema. Esses pastores precisam viver realmente o fato do evangelho, não de aparências, mas com uma postura ilibada, dentro e fora da igreja, dentro e fora da sua casa, dentro e fora do seu bairro ou cidade. A qualidade da vida espiritual deve ser primordial na vida do pastor. Me recordo uma vez de um assunto que uma chargezinha, um quadrinho, estava no Instagram aqui e ele estava assim: papai, vamos para a igreja. Gostaria tanto que você voltasse para casa do jeito que você tem vivido em igreja. Lá na igreja você é de um jeito, mas aqui em casa você é totalmente diferente. E eu quero esse meu pai que está lá na igreja. Esse pai que está aqui em casa é totalmente diferente. É algo tão dolorido, tão complicado de se ouvir. E isso acarreta uma abnegação e renúncia, principalmente dos usos e costumes. Mas à medida que a igreja cresce, as dificuldades aumentam, e a instrução de Paulo é de se ter um colegiado de pastores, para que a liderança seja uniformemente moldada, a fim de que cada dom seja utilizado da maneira correta e saudável nas igrejas. Paulo sabe que no caminho da propagação do evangelho há muitas dificuldades, e que, havendo companhia no percurso, um irá apoiar o outro. Quantas vezes nós já nos deparamos que as igrejas acabam sobrecarregando o pastor? Às vezes só tem um pastor ali que toma conta da igreja. Ele tem que dar conta de todo quanto é tipo de assunto. Ele tem que dar aula na IBD, ele tem que preparar o sermão domingo de manhã, preparar o sermão domingo da noite, preparar o sermão da quarta-feira ou quinta-feira no culto de oração. Se a igreja tiver célula, também na célula. Além disso, ele tem que tomar conta da sua casa. Tem que trazer muitas vezes o mantimento, porque ele é apenas pastor, ou ele também tem uma segunda renda. Na verdade, uma renda principal. Ele tem que trabalhar numa empresa, ou num comércio, ou seja, como autônomo. Além disso, ser pastor. Então, muitas vezes a disponibilidade de ser apenas uma pessoa à frente da igreja causa enfado, cansaço, e a obra não é feita de forma correta. É necessário dividir, né? Eu falo que o cristianismo, quando Paulo começa a escrever as suas cartas e ele observa ali e fala sobre em Efésios como cada uma da armadura do soldado romano que deveria ser, eu falo que Paulo ele era um grande estrategista. Ele observa tudo ao seu redor e dali ele começa a propagar o evangelho de forma clara, no dia a dia. Para quem ele tinha que falar de forma rebuscada, difícil, ele falava. Mas para quem ele precisava falar simples, conversar, explicar coisas simples, ele também conversava. O evangelho ele precisa ser difundido de forma clara, de forma que vai abençoar outras pessoas, que vai trazer diferença na vida das pessoas. E a igreja ela está aí para isso. A igreja ela necessita estar como um farol que aponta para o lugar seguro. E a igreja, para isso, ela acaba tendo que entrar em alguns combates, em algumas lutas e discussões, um tanto quanto peculiares. A igreja é combatente das falsas doutrinas. Tito, de 10 a 16, está escrito assim:
pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Motivação é obter lucro desonesto. E a gente tem ouvido muito sobre isso. E eu quero te chamar uma reflexão sobre isso. Uma reflexão sobre como que você tem sido discipulado. Existe um rol de regras, de leis que não se pode fazer, cumprir, e talvez você possa estar seguindo de forma legalista, mas não porque algo realmente mudou no seu coração, que você quer realmente ser transformado? Ou será que você tem sido alguém que não tem olhado realmente para as palavras do Senhor, para os escritos do Senhor, para as cartas que foram escritas ali na Bíblia, e não tem absorvido isso para você? Eu quero chamar a atenção sobre isso. Mudança de vida. Paulo, ele convoca Tito a escolher pessoas que tenham realmente compromisso com a palavra do Senhor. Pessoas que realmente decidiram mudar a sua perspectiva. E, aliado à palavra do Senhor, começou realmente a andar não só de aparência, mas sim numa realidade, uma mudança de vida, uma metanoia. Então, eu creio que você precisa observar e se autoavaliar. O que de próximo que eu tenho aqui, perto do que Paulo escreve a Tito? Será que eu tenho essas qualidades? Ou será que eu tenho esses defeitos? Porque Paulo levanta as duas questões. Ele faz uma lista de qualidades que deveria ter o homem e os defeitos que alguns têm que não deveriam ser seguidos. As qualificações para os presbíteros, bispos ou pastores são especialmente importantes em vista das perturbações que sempre são causadas por falsos mestres. E vira e mexe estão incomodando os crentes e as igrejas com seus mitos e falsos ensinos. Quantos de nós já ouviu alguns absurdos? Ou foi questionado, foi comunicado que, poxa, mas na sua igreja é assim também? Sua igreja é desse jeito? E, pastor é tudo ladrão. Porque onde eu vou, onde meu pai vai, ou minha mãe vai, lá a igreja, você entra e sai pior do que você entrou. Será que nós temos observado que isso talvez tem que ter uma postura diferente como cristãos? A tendência natural para a frouxidão moral entre os cretenses, não diferente das pessoas da nossa geração, associada a esse tipo de engano doutrinário, era uma força perigosa, deveria ser confrontada por uma liderança piedosa, corajosa e calçada na sã doutrina. Paulo, ele questiona os falsos mestres. Hoje eu quero te fazer esse convite a questionar o que você tem ouvido. Quem você tem ouvido? Quem tem sido realmente um líder na sua vida? E quando eu falo isso, eu não estou questionando se você frequenta uma igreja ou não. Questionando quem você tem ouvido no seu dia a dia. No Instagram, no TikTok, seja onde for que você escuta. Quem tem influenciado você? Talvez seja um artista famoso, talvez uma cantora famosa. O que está entrando aqui na sua cabeça? O que está sendo mergulhado sobre você? O que tem trazido de esperança para você? Essas pessoas têm sido motivo de bênção na sua vida? Tem sido motivo de louvor a Deus na sua vida? Ou você tem se aprofundado e mergulhado em caminhos um tanto quanto suntuosos? Talvez alguns caminhos sejam sinuosos demais, talvez sejam algumas dores muito profundas que você precisa mudar. Precisa ter o discernimento e sair de perto das coisas que têm te
feito mal. Eu creio que Paulo, quando escreve a Tito, ele está preocupado com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, com as pessoas que são novas convertidas, e que essas pessoas que estão à frente precisam ser irrepreensíveis, precisam realmente levar a palavra de Deus, precisam realmente ser pessoas sérias, pessoas das quais não tem do que se envergonhar. E a gente, que muitas vezes está em posse de um microfone, de um púlpito, a gente precisa mergulhar cada vez mais na palavra do Senhor. A gente precisa cada vez mais se aprofundar das coisas que o Senhor tem plantado no nosso coração. Modificar e influenciar pessoas no dia a dia. Influenciar pessoas na nossa vida diária, de forma clara, de forma que venha abençoar pessoas. Olho para mim e vejo que existem muitas coisas que precisam ser mudadas. E que aos poucos eu estou mudando. E você já fez a sua avaliação? Já fez, colocou a mão na sua consciência do que você tem mudado? O que você precisa mudar? Observe as coisas que talvez sejam necessárias mudar. Absorva elas. Mastigue elas cada vez mais. Bem devagarzinho. Digira elas. Faça realmente uma autoavaliação. Verifique se aquilo que você faz está certo e aquilo que você deveria fazer e está faltando, você tem que fazer. E nós possamos observar o que Tito observou. Tito viveu, depois disso, um bom tempo. Mais ou menos, ele faleceu aos 90 anos, 94 anos, segundo historiadores. E por muito tempo ele foi pastor e bispo lá em Creta. E eu creio que o legado que ele deixou ali alimentou muitas pessoas. Porque a visão de Tito era o reino de Deus. Tito observava que era necessário outras pessoas além dele, porque é isso que Paulo fala para ele. Tito, capacite líderes, seja um multiplicador de liderança. E que eles olhem para você e observem que você é discípulo. E aquele que quer ser mestre precisa ser discípulo, tem que aprender. E às vezes a gente não quer aprender, a gente quer liderar, né? A gente não quer se sujeitar à liderança de alguém. E isso possa estar abençoando a sua vida. E essa foi só uma porção daquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiro capítulo de Tito. E quem sabe na próxima semana eu retorno, faço o capítulo 2. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a minha vida. Possamos caminhar debaixo da sua santa mão. Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe essa live com alguém. Eu vou deixar ela gravada aqui. Mande para alguma pessoa que você acredita que ela precisa ouvir o que foi falado. Deus te abençoe e te guarde. Amém.